Graça e paz. Hoje é o dia do... Não, dos bodes não, rapaz. Tá não. Mas hoje é o dia do músico presbiteriano, né? Nós vamos orar para essa turma, né? Que realmente prega cantando e que Deus possa trabalhar sempre na vida deles para que eles trabalhem com Deus, com Ele, para fazer um trabalho maravilhoso. Vamos orar neste momento pelos músicos, não é? Suplicar a Deus a sua infinita e abundante graça, que é melhor que a vida. Ó Pai, te damos graças porque Tu levantas talentos, dons para o serviço do Teu reino. Te louvamos pelo talento dado aos músicos que expressam a Tua palavra cantando, louvando, exaltando, adorando na beleza da Tua santidade. Obrigado, Senhor, que a música é extremamente importante no Teu reino, porque teremos aqui na eternidade. E suplicamos que estes músicos sejam abastecidos na força do Teu poder. E que as palavras dos lábios deles e o meditar do coração sejam agradáveis sempre na Tua presença. Que possam trazer o aroma suave, ó Deus, da pregação cantada, para a Tua glória. Ajuda cada músico dessa igreja, os que atuaram hoje, os que não atuaram, de maneira extrema e poderosa, e cada um seja abastecido por Ti, na força do Teu poder, com saúde, e também, Senhor, que possam ser supridos abundantemente. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eles fizeram um convite que eu não vou atender, que eu pagar a pizza deles, né? Que não vou atender, né? Mas é porque lá não tem espaço para onde eu vou. Senão eu levava vocês. Vamos ler, amados, Mateus 25. Se fosse lá em Alagoinha, tem uma pizza de 1 metro, eu fazia isso, porque tem tantos comedores entre eles que faz medo, viu? Vamos ficar em pé, vocês. E vamos ler o livro, que já foi lido hoje pela querida Amanda. Me fez este favor. Apenas 31 a 33. Já foi lido até o 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos dos cabritas ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. À esquerda. Vamos orar. Querido Deus, Todo-Poderoso Senhor, fala aos nossos corações, trabalha em nossas mentes de maneira extrema e profunda. Nos ajuda, porque sem Ti nós não somos nem podemos nada. Não adianta falarmos aqui sem Teu Espírito Santo trabalhar em minha mente, meu coração, no coração dos ouvintes, tantos que estão aqui como estão, Senhor, recebendo, Senhor, esta mensagem através da internet. Trabalha, Senhor, de maneira profunda, poderosa e até pessoal em cada um.
Em nome de Jesus. Amém. Ovelhas ou bodes? Igreja, escute com atenção. Muita atenção. Existe uma ilusão, profunda ilusão, perigosa, muito perigosa no meio do povo de Deus. É o pensar, simplesmente por estar ou por fazer certas coisas, estar perto de coisas espirituais, é o mesmo que pertencer ao reino de Deus. Nós vemos na Bíblia muitas pessoas fazendo gigantescas obras, mas não são obras definidas por Deus, mesmo que seja para Deus. Em 7:21 de Mateus diz isso, nos mostra isso, 21, que Jesus Cristo nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E há uma reclamação no 22 daquelas pessoas, mas nós, em teu nome não fizemos isso, 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 aquilo, profetizamos, fizemos maravilhas, etc. Ele disse, não vos conheço, porque praticais iniquidade. Então é possível, muito, muito possível, você estar dentro do templo, mas fora de Deus. Jesus Cristo nunca se impressionou, gente, com multidões. Ele não olhava a aparência humana, mas olhava na profundeza da alma. Ele sempre olhou o coração. A palavra nos diz, em João 6:66, a palavra de Deus nos diz claramente, à vista disso, muitos dos seus discípulos, que podemos dizer seus discípulos, o abandonaram e já não andavam com ele. Eram pessoas que eram ávidas, procurando Jesus Cristo por toda parte. Depois da multiplicação do pão, ele deu uma sumida, foi para outro lado. E o povo procurando. E Jesus Cristo disse uma coisa estupenda, maravilhosa, porque conhecia o coração. Vocês não estão procurando pelo sinal que eu fiz. Vocês estão procurando pelo pão que eu vos dei e vos saciei. Então, é possível você ter essa avidez de procurar Jesus, mas por interesse em você mesmo, e não em agradar a Deus, e não de vê-lo como ele é mesmo, o Messias. Porque todos os sinais que João escreveu no seu livro, no seu evangelho, é para mostrar que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Está em 20:31 de João. Agora, gente, perceba aqui, no fim, perceba que eles estavam perto, mas não eram. E hoje não é uma mensagem para agradar. Eu nunca gosto assim para agradar pessoas. É uma mensagem para revelar o melhor, para mostrar quem você é ou não é. Porque no fim não haverá mistura, não. Haverá separação, que foi definida na eternidade, e você é alvo ou não dela na sua vida. Não tem como enganar Deus. Se você é, você sabe se é. Porque a Bíblia nos mostra que há uma testificação,
há uma concordância no nosso interior que somos filhos de Deus. Se você não tem essa testificação, esta convicção que você não pode deixar de ter, e nem tem dúvida se tem, você é ovelha. É algo extraordinário que você precisa hoje examinar. Como Paulo manda em 13:5 de 2 Coríntios, examinai-vos se realmente estáis na fé. Não haverá mistura, haverá separação. Não é a definição lá, você define aqui. Porque muitas pessoas acham que depois da morte é que define todas as coisas. Você já define aqui, quando Jesus Cristo diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Não é condenado, já está condenado, já está. E a coisa definida exatamente em vida. A morte não é o fim de tudo, mostra esse texto também, mas o fim da oportunidade. Se você morrer sem definição lá dentro, dada por Deus, você é um candidato a ser da esquerda, ser bode. Como não sei, não posso dizer quem é quem, mas Deus sabe se você é. Você pode estar com 20, 30, 40 anos. Eu conheço um pastor que se converteu com 25 anos de ministério. Ministério. Então nós precisamos ver esse cenário do fim que é tremendo. Gente, qual é a natureza realmente dos de Deus? Nós vamos ver já já. Mas olha bem, Mateus 25, 32 e 33. Aí, todas as nações serão reunidas diante dele, do Cordeiro que foi morto. E ele já na sua majestade ele separará uns dos outros. Como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Todas as nações, gente. Todos os povos, todos os indivíduos, ninguém escapará, ninguém ficará de fora desta declaração forense, definida já. Aqui não está se definindo quem é quem, aqui já está definido quem vai para onde ele decretou. Não será, aqui mostra que não será o homem que vai separar. Aqui não mostra que não será a igreja presbiteriana ou outra igreja. Não serão os líderes, os pastores da igreja. Será o sumo, supremo pastor, que é Jesus Cristo. Ele conhece a sua ou as suas ovelhas. Ele já sabe hoje, as minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz, eu as conheço. Eu lhes dou a vida eterna e jamais ninguém poderá separar da minha mão. Aqui está algo seríssimo, muito sério. Hoje nós estamos misturados, todo mundo junto, cantando a mesma coisa, ouvindo as mesmas coisas, lendo as mesmas coisas, tanto os que estão aqui presentes como os que estão fora daqui, vendo pela internet. Mas lá serão separados. Mas o que caracteriza a gente? As ovelhas. Olha, gente, preste bem atenção. Jesus define quem são as ovelhas.
Como eu já falei, ele diz: as minhas ovelhas fazem o quê? Ouvem a minha voz. Não adianta forçar ninguém a ser crente em Jesus Cristo, ser servo do Senhor Jesus Cristo. É aquele que vai ouvir um dia e seguirá o Mestre. Não adianta fazer chantagem assim. Olha, Beta, se você não entregar a vida hoje, já entregou, né? A vida hoje, você pode morrer amanhã, você vai... Não adianta. Já está estabelecido por Deus. Diz que as minhas ovelhas o quê? Ouve a minha voz, eu as... E o que é que elas fazem? Tem um americano disse que tem crente que é como jumento, que tem que empurrar por trás para... Ele disse outra coisa que eu não quero dizer aqui. Empurrar por trás para ele sair do canto. Não, a ovelha não precisa empurrar por trás. Basta você ouvir a voz do pastor. Então, amados, a ovelha não é perfeita. É claro que não é perfeita. Ela gosta de limpeza, mas não é perfeita, não. Mas ela é sensível. Ela tem uma vida aguçada para o pastor, o seu pastor. Ela ouve, ela responde. A ovelha se submete. Ela depende do pastor. Ela não pode viver sem ele. É impressionante como isso acontece. Dizem que a ovelha é míope, mas não é moca. Conhece a voz do seu pastor. Vocês já ouviram vários vídeos na internet sobre isso, que um pastor chama e a ovelha já levanta a cabeça e elas saem ouvindo o seu pastor, mas o bode é terrível. Então, quando essa ovelha verdadeira, que não é perfeita, mas é sensível, que ouve, que responde, que submete, que depende do pastor, essa ovelha não vive de aparência, ela é o que é. Pelos frutos conhecerão o quê? As árvores. Essas ovelhas ela vive de relacionamento. Preste atenção, gente. Vive de relacionamento. Ela tem prazer de estar com as outras, tem prazer de estar com o pastor, tem prazer de ter relacionamento com ele e com as outras. Quando ela erra, o que é que faz? A ovelha sente. Sente que errou, sente que falhou. Quando ela cai, ela se levanta. Automaticamente, a Bíblia do 24:16 nos mostra, queridos, que o justo cairá 7 vezes e se levantará. Mas o ímpio não tem jeito. Ele vai ser entregue à sua calamidade como ele já está. E será muito mais forte lá. Agora, gente, por quê? Por que ela faz isso? Não sendo perfeita, mas se volta para o pastor. Mesmo estando caída, ela se levanta. Porque ela não vive de aparência, mas de relacionamento. Porque existe dentro dela uma nova natureza, que parece com o pastor. Nós, como filhos de Deus, se nós somos filhos de Deus, cada um tem quem responder por si. Se somos filhos de Deus, a Bíblia nos orienta, nos mostra, nos ordena a ser imitadores de Deus como filhos amados. Coloca aí, por favor. Efésios 5:1. Veja, e vocês leiam comigo. Leiam aí.
como que? Filhos. Você é filho? Imite o pai. De vez em quando eu vejo assim, olha, uma pessoa, é a cara do pai, é a cara não sei de quem, né? Porque tem que ser parecido. Ele tem uma nova natureza, não é esforço religioso. Eu vou me esforçar para ser. Automaticamente, se foi produzido um novo nascimento, na sua alma ele tem prazer de fazer e de ser. Ou melhor, ele já é, portanto tem prazer de fazer. Porque nós fomos criaturas de Deus, mas fomos transformados em filhos de Deus. Mas houve uma nova criação nas pessoas que receberam Jesus Cristo, que diz lá que somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras que de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. Capítulo 2 de Efésios, versículo 10. É transformação espiritual. A Bíblia diz que o nascido de Deus, o regenerado, ele não vive na prática, no domínio, na direção do pecado. Isso é automático. Se ele erra e vai errar, ele não fica no erro, ele se volta para Deus. Meus queridos, e o bode, hein? Como é o bode? Qual é a natureza do bode aí? O bode também está no meio, né? O bode nunca será ovelha mesmo no meio. Agora, preste atenção nisso. O bode também está no meio, mas nunca foi ovelha. Ele não transformará ninguém lá na eternidade. É aqui que é definido. Ele participa, faz tudo parecido até em certas ocasiões, mas não pertence. Está lá no rebanho, no meio de rebanho, mas nunca foi. Mas nunca obedece. Está presente até, mas nunca se rende, nunca se dobra. É uma coisa aqui e outra lá. E sabe que Deus conhece você sozinho. Quando você está sozinho, o bode é independente. O bode é independente, resistente, orgulhoso. Não é? Ele não aceita correção. Não é? Ele não se submete. E aqui está o ponto mais sério, gente. O problema do bode não é o comportamento externo. Ele come, ele goza, etc. Como disse, já está presente tudo. O problema não é esse. A coisa externa é a ausência de transformação interna, lá dentro, que só Deus sabe quem é quem. Deus vai... Você pode cantar lindamente aqui. Você pode expressar coisas bonitas, mas Deus conhece o teu coração, o meu coração. Se eu fizesse certas coisas porque eu sou pastor, eu estava perdendo tempo. Eu tenho que fazer tudo porque pertenço a Ele, sou dele, vivo por meio dele e para Ele, porque assim são todas as coisas. Ele pode até ter aparência espiritual, mas não tem natureza transformada por Deus. O bode não rejeita a religião. Rejeita não, acha até bonito. Né? Eu tenho minha religião. Eu estava evangelizando em Alagoinha quarta-feira, uma pessoa
Quero não. Ele rejeitou o folheto. Eu tenho minha religião. Ele gosta de religião. Ele é religioso, acha bonito e etc., mas não quer o Supremo Pastor para a vida. O Supremo Pastor não é a vida dele. Ele fala até sobre ele, mas não é dele. Judas passou 3 anos ouvindo, fazendo até milagres, prodígios, né? Mas Jesus Cristo tem um de vocês que é diabo. Não me pertence. Quando Jesus Cristo orou desse jeito, dando graças que nenhum dos que me deste se perdeu, exceto o filho da perdição, que era Judas. Então você deve ter cuidado, se você é apenas religioso, se é realmente nova criatura em Cristo Jesus, e que vocês conhecem, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, gente, vamos pensar nisso. Qual foi o critério de Cristo aqui? O que é que ele expressou aqui em seu critério para quem é quem? Veja o seguinte, Mateus 25, 34. Né? Melhor, 35, 36. 35, 36, primeiro. Agora veja aqui. Jesus apresenta como evidência. As coisas que Jesus já apresenta como evidência. Porque tive fome e me deste quê? De comer. Tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste ver-me. Perceba aqui, gente. Jesus não menciona cargo. Jesus não menciona aqui título. Jesus não menciona tempo de igreja. Ele menciona evidências, qualidades, virtudes de Deus que já estão impressas, inculcadas no coração da ovelha. Aqui está uma verdade que precisa ser entendida. Obras não salvam, é claro. Mas aquele que pratica boas obras. A obra mostra quem é quem. Mesmo que as obras não salvem, as obras mostram quem é salvo. Como a Bíblia nos mostra em vários versículos, em várias expressões bíblicas. O Tiago chega a dizer aqui uma verdade extraordinária. Ele mostra lá no capítulo 2, versículo 17, Tiago 2, 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela está morta. Como vimos terça-feira próxima passada aqui. Paulo fala de uma fé operosa, não é uma fé estática, é algo que se você tem, você faz. Jesus Cristo demonstra aqui os que o assistiram. Jesus fala aqui daqueles que estavam junto a ele, tendo um relacionamento com ele, através de ajuda do irmão, ajuda de pessoas, quem realmente eram, verdadeiramente eram. As ovelhas, gente, mostra aqui que as ovelhas fazem e nem percebem. Então você tem que olhar a sua motivação em fazer qualquer coisa, na igreja, para Deus e em qualquer lugar. Qual é a sua motivação em fazer? Porque as ovelhas aqui, quando foi isso?
Quando aconteceu isso, que eu fiz isso contigo? Então as ovelhas até perguntam, quando foi? Porque na natureza dela faz naturalmente, porque algo sobrenatural aconteceu na alma dela. E ela faz. Por isso não adianta nem dentro dos que estão dentro da igreja forçar-se a fazer qualquer coisa. Se for, a pessoa faz naturalmente. Se não está fazendo, primeiro dá uma examinada dentro se realmente é. Se for, volta, como diz a palavra de Deus, volta à prática das primeiras obras. Volta aquele amor fervoroso que tiveste antes. E anda no caminho. Então, os bodes, no 44 aí, então, eles também responderão, Senhor, quando foi? Eu não vi isso não. Quando foi que não te fizemos? Aqui é o contrário, né? Quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Quem não é, nem tem a consciência do seu dever dentro da alma. É indiferente aos trabalhos, diferente às coisas, indiferente, porque não é. Eles não perceberam, gente, porque nunca fez parte deles. É implicante isso. É perturbador. Você tem que analisar. Eu sou ou não sou? Eu não posso fazer essa análise. Porque eu não posso penetrar no teu coração, na tua alma. Você e Deus é que pode fazer isso. Meus queridos, e o destino final? 25:34. Agora chegamos aí a um ponto seríssimo. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai por posse. Olha bem, entrai por posse, já são. Posse do reino, que vos está preparado quando? Já está preparado. Deus não é de supetão como a gente. Quando foi que Cristo morreu na cabeça de Deus? Da cabeça do Pai. É o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Tudo está estabelecido por Ele. Então vamos pensar. Aí ao 41 ele diz uma coisa totalmente diferente. Então o rei dirá também aos da esquerda, que estiverem à sua esquerda, olha bem que já está estabelecido: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Mas muita gente vai lá, está no pacote. Muita gente está no pacote já. Eu só queria dizer outra coisa diferente. Todo mundo vai para o céu. No fim de tudo, como eu ouço dos universalistas, no fim de tudo, Deus é bonzinho, Deus é amor, e vai jogar tudo no céu. Porque não é possível um Deus de amor jogar a gente no inferno. Vai jogar, viu? Aqui, gente, é sem meio termo, sem negociação, sem segunda chance. Não tem essa historinha de segunda chance. 2 grupos, 2 destinos, um juiz. Graças a Deus que não é brasileiro, é judeu.
Agora, gente, não olhe para ninguém. Eita, essa mensagem o fulano deveria ouvir. Não. Quem está aqui é você. Dê uma olhada para você. Olhe para dentro. Profundamente. Faça um exame profundo. Eu sou o quê? Bode ou ovelha? Ovelha ou bode? Você ouve a voz de Cristo ou ignora? Você se submete ou resiste? Sua vida evidencia transformação ou aparência somente de bonzinho, do faz de conta? A pergunta é direta. Você é ovelha? Você é ovelha ou bode? Concluindo. No fim, Cristo não vai perguntar: ô fulano, vou usar a linguagem paraibana, né? Paraibanês. Ô fulano, a cicrana, ô beltrana, você frequentou aquela igreja? Eu tinha uma colega vizinha da nossa igreja, que era da nossa residência quando eu era solteiro, que ela dizia: olha, se Deus perguntar, você não vai entrar no céu porque você não foi católico. Ela disse: não, eu fui. Você não vai entrar no meu céu porque você não foi mormon. Ah, não, eu fui mormon um tempo. Foi testemunho de Jeová, foi isso. Ela passou por tudo, menos pelo Senhor de tudo. Não foi transformada. Você frequentava a igreja porque é ovelha, ou só porque você gostava do ambiente? Ele vai dizer a você, ele vai mostrar a você: você pertence ao meu rebanho, você está com os ouvidos atentos ao meu convocar, ao meu dirigir, você andava após mim, ou você não ligava, aí achava que não tinha nem consequência. Agora você vai ter a consequência. Qual a consequência? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ovelha segue o pastor, não esse aqui, misericórdia, aquele supremo. Bode segue a si mesmo, faz o que dá na cabeça, o que bem quer. E isso decide a sua eternidade: inferno ou céu? Eis a questão. Amém.